Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que tem pessoas que quando come algum tipo de alimento, ela adoece? Tipo, se eu comer carne de porco, eu adoeço. Se eu comer camarão, eu adoeço. A pessoa vê que adoece. Mesmo que alguém diga, Deus ensina que o alimento não adoece, que não é o que entra pela boca que adoece. Jesus ensinou isso. Mas aquela pessoa, ela não consegue acreditar no que Deus ensina, e sim naquilo que ela está vendo. Como é que Deus diz que o alimento não adoece, mas eu adoeço? Eu não consigo acreditar nisso. Então, essas pessoas, elas dizem, eu creio em Deus, mas eu adoeço quando eu como carne de porco, quando eu como peixe com couro, quando eu como um alimento que eu vejo que eu me prejudico, como é que eu não vou acreditar se eu adoeço? Tem pessoas que vai até ser internada quando come camarão. Poca o corpo todo. Então, se você diz a uma pessoa dessa que não é o alimento que adoece ela, por mais que você diga, ela não consegue acreditar. Porque você está dizendo, ela está ouvindo você dizer uma coisa, mas ela tá vendo, a visão dela tá no fato que ela vive. Se eu como, eu adoeço, vem fulano da caixa prego e quer dizer que eu não adoeço, não é por isso? Eu não acredito nisso. Não tem como. Eu vou explicar a você o porquê. Porque é que essas pessoas, ela não têm a capacidade de aprender sobre nada sobre o espírito. E ela quer acreditar da forma dela. Porque realmente é um processo para que a pessoa tire aquela crença da cabeça dela. Então ela está ouvindo uma história, mas ela está vendo outra. Eu estou ouvindo dizer que o que entra pela boca não adoece, mas eu adoeço. Quer dizer, para aquela pessoa não tem lógica. Ela não consegue pegar, mesmo ouvindo, mesmo Jesus dizendo, mesmo estando escrito na Bíblia, nada vai tirar de dentro daquela pessoa algo verídico que ela está vivendo, vivenciando. Ela está vendo que quando ela come, ela adoece. Eu já passei por isso. Quando eu comia camarão, eu sentia que eu tinha inflamação quando eu comia o camarão. Então não tem lógica alguém dizer que não é o camarão que me faz adoecer desde quando eu estou vendo que é o camarão. E é sobre isso que eu quero explicar para você. Na medicina, na ciência, quase todo tipo de doença no mundo que você pensar, praticamente todas as doenças, as pessoas associam a doença com o açúcar. Não é verdade? E por qual motivo? Os seres humanos naturais não conseguem compreender sobre as coisas espirituais. E mesmo que ela esteja sofrendo, a maioria dessas pessoas que sofrem algum tipo desse transtorno, que ela acredita numa coisa, mas Deus ensina outra, né? Existe um processo para que a pessoa queira mudar. Queira. Então ela precisa sofrer muito, apanhar muito para que ela pense que tem que mudar. Senão é mais fácil associar a doença com a alimentação. E eu vou explicar a você o porquê dessa forma. O porquê. Em Levítico do 1, eu não vou ler para você por completo, mas eu vou dizer para você onde está escrito sobre os animais que Deus não abençoou como alimento na terra. Deus, ele não é bem que seja pecado comer, porque tem pessoas que comem e não sentem nada, mesmo sendo crente, mesmo buscando a Deus da forma certa. Ela come e não sente problema nenhum. Quer dizer, a pessoa não adoece, não adoece pelo alimento,
Se fosse assim, toda vez que essa pessoa comesse, adoecia. Não é isso que Deus ensina. Deus não abençoou certos tipos de alimento para as pessoas, mas as pessoas comem. Então, enquanto uns comem e adoecem, outros comem e não sentem nada. Enquanto uns não crê de uma forma e vê que é daquela forma, outros crê que Deus ensina assim, mas eu como e não sinto nada. Então quer dizer, não é que seja pecado. Deus não está dizendo na Bíblia que é pecado. Deus está dizendo que não é um alimento abençoado para as pessoas comer. Mas que as pessoas que querem comer, comem. Mas tem pessoas que quando adoece, ela associa aquela doença dela, aquele problema dela com a alimentação. E mesmo que Deus diga, que está escrito, que Jesus ensina, ela não consegue desacreditar daquilo que ela está vendo. Né? Se eu estou vendo que eu adoeço, como é que alguém vai dizer que eu não adoeço? Não tem lógica para mim. Então é sobre isso que eu vou explicar para você o porquê. O porquê. A pessoa nem quer entrar no processo, porque é um processo árduo, é um processo lento, é um ensino realmente profundo da espiritualidade e que não é todo mundo que quer pagar o preço para ser liberto. Só quem tem muito tempo de jejum e de oração é que Deus revela alguns segredos espirituais. Então, em Levítico do 1, se você quiser ler, até o 11, Deus está explicando sobre, até o 11 não, até o 24. Mas eu separei aqui, eu vou ler do 7 para você ter uma ideia, do 7 ao 11, para você entender que como Deus explica. Deus não explica que é pecado. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina. Este vos será imundo. Quer dizer, Deus está explicando que é alimentos imundos. Das duas carnes não comerás. Das suas carnes não comerás, nem tocarás nos seus cadáveres. Estes vos serão imundo. O coelho, de todos os animais que há nas águas comerás. Os seguintes, todo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos comerás. E nos mares, e nos rios, estes vós comerás. Mas tudo o que não tem barbatanas, nem escamas, nos mares e nos rios, todos os répteis das águas, e tudo que vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Se vós os pois por abominação da sua carne, não comerás. E abomináveis do Senhor, do seu cadáver. Quer dizer, Deus aqui ele está explicando o que é abominável para o Senhor e o que Deus santificou para os seres humanos comer e o que Deus não permite que as pessoas comam. Por um exemplo, quando eu comia camarão, eu sentia que eu tinha problema na minha carne. Eu sentia que eu pegava uma inflamação quando eu comia. Então, jamais eu ia acreditar se eu estou vendo outra coisa. Não tem como uma pessoa acreditar. E eu vou dizer o porquê. A própria ciência, a medicina, ela explica que a maioria das doenças estão associadas com o açúcar. A maioria das doenças, é assim que eles explicam, né? Por quê?
porque tem pessoas que sofrem de abstinência do açúcar. Por mais que ela saiba que é o açúcar que adoece ela já não consegue se libertar do açúcar. O açúcar, ela sente a ânsia, a satisfação da carne com o alimento. É isso que a ciência explica. Os médicos. Então, por mais que você não acredite, tem pessoas que sofrem a abstinência do açúcar. Que o mesmo produto que é feito o álcool e que a pessoa sofre para se libertar do álcool, tem pessoas que sofrem também para ser liberto do açúcar. Quer dizer, a pessoa tem problema com o açúcar, ela não tem controle com aquele alimento, mesmo ela sabendo que sofre. Mesmo os médicos atestando que ela tem diabetes, que ela tem problemas, que ela pode perder a perna. Eu já vi uma pessoa que, por mais que os médicos dissessem, por mais que ela sofresse, perdeu as duas pernas e era com perdendo o pé, a perna, a coxa, passou para outra perna, mas ela não parava de chupar flauta, geladinho. Quer dizer, chupava escondido da família, comia escondido da família. Quer dizer, é uma pessoa que ela sofre de abstinência, porque o corpo grita, ela quer, ela precisa daquilo, mesmo ela sabendo das consequências. É assim o estudo da ciência. Foi feito um teste com uma criança, com algumas crianças, que botavam a criança em uma sala, né? E conversavam com essa criança, mostrando um doce para aquela criança e oferecendo uma recompensa para aquela criança se ela suportasse ficar naquela sala por algumas horas sem ela comer o doce. E aí, com esse estudo da ciência, há muitos anos, há anos atrás, fizeram essa pesquisa com várias crianças. As que conseguiam se controlar e não comer o doce, quer dizer, eles diziam para aquela criança, se você se controlar e não comer esse doce, você vai ganhar 3 doces desse. Você vai ter uma recompensa se você não comer o doce. E botavam aquela criança naquela sala e esse teste, acompanharam essa criança até ela virar adulto, até ela se transformar em um adulto. E aí o que foi que descobriram com esse teste? A criança que ela suportava ficar naquela sala e não comer aquele doce, ela tinha um comportamento. A que suportava. A que não suportava, ela preferia perder a recompensa e comer o doce. Ela não teve o controle do corpo e comeu o doce e perdeu a recompensa. Quer dizer, o que foi que a medicina descobriu? Que aquela criança que não conseguia suportar olhar para o doce e não comer o doce, aquela criança, quando ela se transformou em um adulto, ela não teve boas recompensas na vida. A que não conseguiu suportar e comer o doce. Ela não conseguiu ser um bom profissional, ela não conseguiu concluir os estudos. Essa foi a pesquisa, né? Fizeram um teste com várias crianças. Quer dizer, aquelas crianças, as que se formaram, elas não conseguiam exercer a profissão, alguns não conseguiam nem sequer se formar, e os outros que conseguiram ficar na sala e suportar, olhar para o doce e pela recompensa, aquelas sim, elas conseguiram se formar. Aquelas conseguiram ser bons profissionais. O que é que eu quero que você entenda com esse teste e com o que a Bíblia ensina? Quer dizer, pessoas que não suportam abdicar de algum desejo da carne, elas não têm a recompensa do Espírito. Exatamente o que Deus explica. Eu fiz um jejum, a ciência explica isso.
Eu quero que você entenda bem o que Deus explica e o que a ciência explica. A própria ciência explica que as crianças foram recompensadas, né? E no decorrer dos estudos acompanharam aquelas pessoas a evoluírem na vida. De criança elas passaram a ser um adulto e elas foram bem recompensadas na vida. As que conseguiram. Eu quero que você preste bem atenção para você entender sobre as coisas espirituais. Quer dizer, onde tem adultos também, que elas dizem que não conseguem jejuar da forma certa, né? Não adianta uma pessoa fazer um jejum na vida e dizer, eu não ouvi Deus, eu não vi nenhum resultado, e deixar Deus para lá e dizer, eu creio em Deus do meu jeito, mas se Deus não falou, foi porque ele não quis, não quer saber se jejuou certo ou errado, né? E seguiu a vida dela sem querer saber nada sobre o espírito, alimentando apenas a carne. Que é isso que as pessoas naturais elas fazem, alimentam a carne. Elas não querem saber nada sobre a espiritualidade. O que é que eu quero que você entenda? Eu venho jejuando há praticamente 2 anos, né? E eu descobri através do meu jejum, que eu abri um jejum de Daniel, que é outro tipo de jejum, que é o jejum que Daniel fez, que ele só se alimentou por 21 dias, só de legumes, frutas e água. E esse jejum eu descobri realmente sobre a abstinência da carne. Que eu já tinha feito vários tipos de jejum. E tem outros vários ainda para eu fazer. Mas com esse jejum eu descobri que a ciência, ela não mente quando ela explica sobre isso, né? A abstinência da carne. O quanto a carne sofre quando você tira alguma coisa que ela tem costume de comer. O quanto você sofre. Quer dizer, com o jejum de Daniel eu cortei a cafeína, o açúcar, a massa, cortei tudo. A carne, o peixe. E ali eu vi o quanto é sofredor para minha carne passar 21 dias se alimentando só de legumes, frutas e água. Você pode dizer, isso é fácil, mas vá você fazer, que se você não tiver feito nenhum jejum, você não vai aguentar. Porque o corpo, ele sofre a abstinência do alimento. E olhe que não é somente o jejum, é o jejum, oração e leitura da palavra. É os 3 juntos que eu faço. Imagine quem nunca fez um jejum, simplesmente querer abrir um jejum só por abrir, sem as 3 coisas juntos. Ela não vai ter êxito no jejum dela. E por isso as pessoas, elas preferem carregar o fardo da doença do que mudar, ter que mudar, né? Ela prefere acreditar naquilo que ela está vendo, mesmo ela sabendo, porque todo mundo hoje comenta, em todo o conteúdo você vê, e aos poucos as pessoas vão vendo, ouvindo dizer aquilo que Deus ensina. Mas não é fácil uma pessoa acreditar no que Deus ensina se eu estou vendo outra coisa. Se eu estou vendo, quando eu como, eu adoeço. Como é que eu não vou acreditar? Eu também fiz uma pesquisa que a todos que eu disse a mesma coisa, a pessoa não quis saber. Ela disse, eu acredito em Deus, mas acredito sim que o alimento adoece. Porque é o alimento que me adoece. Quer dizer, ela não vai deixar de acreditar naquilo que ela está vendo para acreditar naquilo que Jesus veio ensinar. Quer dizer, para ela, não tem lógica. Ela já não tem, e não para essa pessoa e qualquer pessoa natural, não tem como ela não acreditar. E mesmo quem sofre. A pessoa sofre pelo problema, mas ela não quer pagar o preço para descobrir por que é que ela adoece. Porque para eu descobrir por que eu adoeço, eu vou ter que mudar. E mudar eu não quero.
É isso que a gente entende quando a gente é um ser espiritual. Ele diz, eu não consigo e deixe eu acreditando em Deus do meu jeito. Quer dizer, quando eu acredito em Deus do meu jeito, eu estou chamando Jesus de mentiroso. Por isso as pessoas não querem buscar conhecimento e preferem carregar esse fardo dessa crença que adoece pelo leite, pelo açúcar, pela carne, né? Porque ela está acreditando naquilo que ela está vendo. Se eu estava bem e adoeci depois que eu comi, como é que eu não vou associar uma coisa dessa? Não tem como. E quando a pessoa pensa em pagar o preço de ter que mudar em tudo, é assim que a pessoa pensa. Porque para fazer um jejum de Daniel, a pessoa já tem que ter costume de jejuar. Já tem que ter um processo, né? Já tem que gostar de querer aprender sobre as coisas de Deus. Já tem que ter uma rotina de orar. Porque o jejum sem oração é regime. Não é jejum, é apenas regime. Então a pessoa diz, eu não sou assim, eu acredito do meu jeito e vai levando, né? Então eu já conheci pessoas, quando eu vendia acarajé, que a pessoa dizia, pelo amor de Deus, não bote um camarão, porque se você botar um camarão desse, eu fico internado, eu poco por inteiro. Quer dizer, por mais que a pessoa sofra aquela consequência, se eu for dizer uma pessoa dessa que não é o camarão, o que é que ela vai dizer? Que eu que sou louca. Você é louca, porque eu sei que é o camarão. Você quer saber da minha vida, de mim. Então o que é que a pessoa não quer? Pagar um preço de mudar para ser curado. Para ser curado. É por isso que eu estou explicando para você que não é todo mundo que quer Deus, né? Não é todo mundo que confia em Deus. Tem muita gente que não acredita em nada do que Deus diz, porque a pessoa não vê lógica. Se ela está vendo a lógica e associando aquela doença dela com aquilo que ela faz. Quer dizer, eu sei que se eu me alimentar, eu vou pocar, eu vou adoecer, eu vou ter uma inflamação no meu corpo. Como é que eu vou acreditar nesse livro? Ou nesse Jesus? A pessoa já não consegue acreditar. Porque ela está vendo uma coisa e ouvindo outra. Não tem como realmente. Por mais que você diga a essa pessoa. Não tem como. É impossível eu acreditar em algo que eu estou vendo para acreditar em algo que eu estou ouvindo. E aí eu não discuto mais, né? Não tento mais ensinar a quem não quer aprender. E eu conto para você aqui que através desse jejum eu descobri sobre a abstinência do açúcar, que a ciência já diz, e tem pessoas que não acreditam nem no que a ciência diz. Como assim a pessoa tem abstinência de açúcar? Isso é mentira. Já não acredita. Por quê? Porque não acredita em nada. Acredita só naquilo que ela quer. Mas se você for fazer um jejum sem nunca ter jejuado, você vai sofrer abstinência da carne. Se você for fazer o primeiro jejum, esse jejum de Daniel, por um exemplo, a pessoa não vai aguentar. Você pode até dizer, é fácil, mas só sabe quem vive, quem passa a ter o processo por completo. Um dia uma mulher disse para mim que ia jejuar pelo filho dela, que usava droga. E na hora que ela me disse, eu não disse nada a ela, mas quando eu fui orar, Deus mandou eu dar o recado a ela. E aí eu disse para ela, Deus disse que primeiro para você jejuar pelo seu filho, você precisava jejuar por você. Por você. Primeiro, para a gente ajudar um filho, a gente tem que primeiro ouvir a voz de Deus. Deus tem que falar com a pessoa, dizer aquilo que a pessoa tem que fazer. Não existe uma pessoa abrir um jejum primeiro pela vida de um filho, se ela não jejuou nem pela vida dela. Se ela não aprendeu a ouvir a voz de Deus. É uma guerra que a pessoa vive numa guerra espiritual,
mas ela não sabe nem brigar. A pessoa não sabe brigar espiritualmente. Quer dizer, primeiro foi o que Deus mandou dizer a ela. Primeiro ela tem que jejuar por ela. E ela adoeceu só em ter dito que ia jejuar. Para você ver o tamanho da carne contaminada pelo pecado. E ela quem me disse isso. Mulher, eu adoeci por uma batata que eu comi. Você acredita? Eu disse, acredito. Da próxima vez que você for jejuar, não comente. Não diga para ninguém que vai jejuar. Você abre o seu jejum e pronto. Porque a partir do momento que você abre a boca para dizer, você, né, já adoeceu porque falou. Porque ninguém começa um jejum doente. E ali ela tocou o barco, esqueceu e não jejuou mais. Né? Quer dizer, Deus mandou dizer a ela que ela não podia jejuar pela vida do filho dela sem ela jejuar por ela. Porque o que era que podia acontecer? Foi o que Deus me disse. Se ela fosse jejuar pelo filho, sem jejuar por ela, sem ser fortificada pelo Espírito, ensinada pelo Espírito, aquele espírito que dominava a vida do filho dela, né, podia querer agredir ela, partir para a agressão, porque ela não tinha preparo nenhum, não sabia nada, nunca ouviu a voz de Deus, nunca aceitou Jesus, não se batizou. Quer dizer, só me perguntou como é que jejuou, eu vou jejuar pelo meu filho. Não é assim. Não é assim. É quem já vem de um processo, que quer buscar a Deus e brigar espiritualmente. E não é todo mundo que quer mudar. Então as pessoas, elas querem Deus do jeito dela. E do jeito dela, Deus, ele não responde. Porque ela sabe, Deus sabe que a pessoa não quer mudar. A pessoa quer, se fosse fácil assim, eu vou jejuar para Deus trazer aquilo que eu quero. Todo mundo acreditava em Deus, porque Deus tinha que, aí Deus tinha que fazer aquilo que a pessoa quer. Eu vou jejuar e Deus vai fazer aquilo que eu quero. Não é assim. Eu vou jejuar para Deus me ensinar aquilo que eu não sei, aquilo que eu preciso saber. Então não é todo mundo que quer. A pessoa prefere viver acreditando que aquela doença dela é alergia, né? Eu tenho alergia a leite, eu tenho alergia a carne, eu tenho alergia a camarão. Por quê? Porque ela não quer pagar o preço de mudar. E esse estudo da ciência eu estou lhe dando como exemplo para que você entenda sobre as coisas espirituais. Quer dizer, a criança que ela conseguiu se manter naquela sala por 3 horas, por 5 horas, que eu não me recordo bem quantas horas foi, aquela criança, ela tinha o controle dela. Ela tinha o controle da carne dela. Aquela que não teve o controle, a pesquisa comprovou que aquela pessoa, ela já não teve bom êxito na vida, ela não progrediu. As que conseguiram estudar não exerciam a profissão. As que estudaram não passaram. Quer dizer, tudo aquilo que Deus ensina na Bíblia. Tudo que a Bíblia ensina. Quando a ciência aprova uma coisa, já está na Bíblia. Já está escrito na Bíblia. Então é sobre isso que eu quero que você entenda. Que Deus, ele dá razão àquilo que ele fala. Onde tem pessoas que dão razão àquilo que vê. Se eu estou vendo uma coisa, como é que eu vou crer em outra? Crer no que eu ouço ou crer no que eu vejo? Não tem lógica. Por isso é que as pessoas chamam as outras que pagam o preço, né? É mais fácil criticar aquele que sabe do que querer fazer aquilo que o outro sabe. Então é melhor dizer que é loucura, desprezar os ensinos e dizer eu creio em Deus, mas eu não acredito nesse Jesus. Porque não tem conhecimento sobre o Espírito. E naturaliza tudo aquilo que vive. Não é fácil uma pessoa viver com medo de comer. Não é fácil, porque a pessoa fica com medo de comer. Eu já conheci várias pessoas que não podem comer várias coisas. E para quem vai fazer um tipo de jejum desse de Daniel, né, ela precisa
gostar das coisas naturais. Onde tem pessoas que têm abstinência por comida enlatada, gosta de comida enlatada, gosta de massa, ela não suporta comer um feijão. Tem pessoas e diz, eu sou assim. Eu sou assim. Não penso em mudar. Não tenho problema nenhum da forma que eu sou. Quer dizer, uma pessoa dessa, ela não paga o preço por nada. Ela quer o mais fácil. Por isso que é mais fácil acreditar que a doença vem de fora e não de dentro. E a pessoa pode até dizer, eu já jejuei, já orei, não vejo nada. Deus é quem se revela pra gente. Deus é quem revela esses segredos. Porque eu já tinha mais de ano que jejuava. Quando veio na minha mente para eu fazer esse jejum, que eu gosto de doce, amo doce, e eu como tudo. Eu não tenho restrição por comida, eu como tudo. Mas esses tipos de comida que a Bíblia fala, que Deus não abençoa, não é bem que é pecado. Eu acredito dessa forma. Não é bem que é pecado. Mas se eu vou jejuar, não tem lógica. Eu jejuando e comendo uma comida que Deus não aprova. O mínimo isso. No mínimo isso. Né? Então eu tenho que saber que o que eu como, quando eu como, né? E aquilo que eu estou fazendo. O que é que eu estou fazendo? Com quem eu estou conversando? Com quem eu estou precisando de uma resposta? Deus, ele gosta de ver o sacrifício da pessoa por ele. Deus quer ver o sacrifício daquela pessoa. O que é que aquela pessoa abre mão por mim? Para que eu fale com ela. Para que eu ensine alguma coisa a ela. Onde as pessoas, elas não querem se sacrificar por nada. Elas não conseguem se sacrificar por nada. Elas querem viver pela carne, né? Ser satisfeito pela carne. Então, a própria ciência, ela explica sobre a abstinência do açúcar, onde tem pessoas que não acreditam. Mas quando você vai pagar o preço, você vê que é verdade. Que é um sofrimento. O sofrimento que eu passei com esse jejum de Daniel foi muito, muito diferente de outros jejuns que eu já tinha feito. Eu já fiz jejum abrindo uma hora só de alimento, 7 dias por 1 hora só de alimento e o resto do dia água, por 7 dias. Eu já fiz jejum abrindo e fechando. O jejum, Deus explica que é você, o acordo do jejum é você que faz com Deus. É você que faz o acordo com Deus para que ele veja a sua necessidade e a sua força de vontade, o seu desejo que Deus fale com você, né? Então tem pessoas que acreditam que vai jejuar para ter algo, como eu já vi pessoas dizer, fez um jejum para reformar a casa. Então ela associa que Deus é as coisas materiais. Abria o jejum a hora que queria, fechava a hora que queria, não sabe nada sobre o jejum, não sabe nada a respeito de Deus. E até na reforma da casa, ela teve um perrengue que só Deus. As coisas dando errado e ela disse que o jejum funcionou. Quer dizer, uma pessoa que não sabe nada de Deus, mas não quer pagar o preço da forma certa. E quando você diz, como eu disse a essa pessoa, você faz o jejum todo errado. Deus não fala com você. E ela disse, Deus fala assim. Deus fala assim. Nunca leu a Bíblia, não jejuou certo. Quer dizer, são pessoas que acreditam que Deus vai fazer aquilo que ela quer. Deus vai fazer aquilo que ela quer. Por isso não vê razão naquilo que Deus diz. E aí quando adoece, ela bota a culpa no alimento. Que a visão dela está fora. Ela não tem a revelação, a interpretação daquilo que vive. Então, quem é que eu condeno quando eu adoeço? Meu olho vai pensar o que foi que eu comi tal coisa, foi tal coisa.
foi tal coisa que me fez adoecer. E aí ela não vê a diferença de nada. Ela não quer pagar o preço da forma certa e acredita em Deus como quer. Então veja que quando você estuda mais sobre a ciência, você diz, nossa, como Deus explica tudo. Como Deus explica tudo assim? E as pessoas mesmo assim ainda querem rejeitar. Deus diz, está na Bíblia, Jesus veio, morreu para ensinar. Sabe como é que as pessoas acreditam? Elas ainda acreditam assim. Jesus morreu em uma cruz pelos meus pecados. Ó Senhor, perdoe os meus pecados. Sem pensar nem em que pecado é. Qual o pecado? Não sabe. Não sabe qual é o pecado. Não sabe a respeito do pecado. Então ela acredita que Deus é isso. Não sabe nada. Não sei, eu não sei onde eu peco, não sei nada, nem sobre a ciência, nem sobre a Bíblia, nem sobre nada. Então, é por isso que Deus não responde. Porque Deus está vendo que essa pessoa faz um jejum para que Deus venha trazer aquilo que ela quer. E não para que Deus fale para ela onde ela tem que mudar. O que ela tem que fazer para mudar. E é por isso que Deus não responde. Então eu já tenho 2 anos que estou jejuando para Deus me ensinar, né? Porque se você for ler a Bíblia sem jejuar, você não tem revelação. Sem jejuar, você não tem a revelação. E é por isso que muita gente não quer pagar o preço. E aí Deus escolhe alguém, né? Para que quer pagar o preço, para que ele ensine aquela pessoa a ajudar as outras pessoas. Mas mesmo assim, a pessoa ouve, mas na vida dela mesmo ela já não quer pagar. Por isso, ela acredita que aquela doença dela é algo externo, porque ela não está disposta a mudar. Não está disposta a mudar. Então, mesmo você dizendo, a pessoa prefere o médico, prefere acreditar dessa forma, porque aí é a vida dela, é o particular dela, é a espiritualidade dela que ela não tem e não admite que ninguém vai dizer a ela que Jesus ensinou isso. Que a pessoa diz na sua cara, Jesus é um louco, você também. Porque eu acredito que as pessoas pagam pelo pecado, mas acredito sim que o alimento adoece. Acredito sim, porque ela está vendo, ela está associando ali na hora que adoece com o alimento e ainda dizendo que é pelo alimento, né? Acreditando que é o alimento, então jamais ela vai comer e ficar bem para fazer um teste. Não tem como. É comer batatal. É caixão e vela preta. Vai adoecer mesmo. Não adianta. Tem que ter um processo, né? Tem que ter, primeiro, ler a Bíblia, começar pelo um jejum. Meu primeiro jejum foi de 7 dias, para poder Deus falar a primeira vez comigo. Depois eu abri outro e peguei o gosto. Peguei o gosto do jejum, porque eu vi que o que Deus fala está na Bíblia e Deus apenas revela para você interpretar aquilo que você não está vendo. Aquilo que você não está vendo. Quer dizer, eu estou vendo que é o alimento que me adoece, mas não é o alimento que me adoece. Então, para eu ter a interpretação daquilo que eu não estou vendo, é um processo. É um processo, eu não estou vendo. Porque eu não sei por que é que eu adoeço, eu estou vendo que é o alimento. É por isso que essas pessoas, elas são mais difíceis. Elas são muito mais difíceis de querer acreditar em Deus, né? Então, eu peço para você que deixe o seu like, tá bom? E o seu comentário. E até o próximo vídeo.